Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é figuras de linguagem. Hoje iremos ver 4 figuras de linguagem que apareceu na aula de ontem, tá? Nós não comentamos sobre isso, nós fizemos a leitura e interpretação do poema de Camões. Porém, essas 4 figuras de linguagem estavam presentes lá e nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, vamos falar o que é antítese. Antítese é a oposição de dois termos que se opõem, tipo antônimos, tá? Olha só, é preciso salgar os pés para adoçar a alma. Então, temos aqui, olha só, salgar e adoçar. É uma antítese, né? São duas palavras que são contrárias. O paradoxo, muita gente confunde com a antítese porque eles têm uma proximidade, mas existe uma diferença. Olha só, toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Olha só, estamos falando sobre o mesmo assunto. O professor está dizendo que toda certeza é relativa. E nessa mesma conversa, nesse mesmo contexto, ele diz ter a certeza absoluta. Ué, se a certeza é relativa, ela não pode ser absoluta. Então, olha só, nós temos aí essa questão de contradição é ilógica, tá? Isso é um paradoxo. Agora nós vamos falar da anáfora. Anáfora, olha só, até coloquei aqui, olha, é a repetição, né? Repetição de palavras ou termos. Então, eu trouxe aqui um poeminha de Manuel Bandeira. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no final do dia. Manuel Bandeira. Bom, então, olha só, a gente teve aqui a repetição de palavras e a repetição de termos. Essa figura de linguagem é a anáfora. Vamos falar então agora de inversão. Trouxe para vocês, olha só, o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Bom, o que é a inversão? A inversão é quando o texto, né, a frase, a oração, ela não está na ordem direta. O que é a ordem direta? Quando eu tenho o termo lá, sujeito e predicado. Quando o sujeito se desloca para o meio do predicado, para depois do predicado, ocorre-se uma inversão, que é o que acontece na letra do hino nacional. A ordem direta do hino seria essa daqui. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Tá? Então, no hino nacional ocorre uma inversão. Bom, como eu disse para vocês, todas essas 4 figuras de linguagem apareceram no poema de ontem, tá? Antítese. Leia a seguir os versos de uma canção. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Observem os termos aqui, olha. Som e silêncio, luz e escuridão. São termos que são opostos, contrários, tá? Então, aqui nós temos uma antítese, né? Palavras ou expressões com sentidos contrários. Na letra A, nesses versos há algumas ideias opostas. Indique o que se opõe no primeiro e no segundo verso e depois o que se opõe no terceiro e no quarto verso. Acabei de responder. Som e silêncio, luz e escuridão. B. Que ideia essas oposições sugerem? Aí é com vocês. Pensem. O paradoxo, então, olha só, o trechinho que nós temos aqui para analisar é do poema de ontem. 1. Leia novamente uma estrofe do soneto de Camões, em seguida responda as questões abaixo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Letra A. Esses versos reúnem ideias contraditórias. Identifique-as. Então, é mais do que uma, tá? Identifique-as. Letra B.
A oposição apresentada nos versos do soneto de Camões é absurda, exagerada ou possível de acontecer. Explique. Vocês acham que é absurda, exagerada ou é possível acontecer, gente? A gente falou disso ontem, né? Fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Comentamos sobre isso. Bom, então, a reunião de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas é um paradoxo, tá? Aqui ele vai explicar a diferença da antítese e do paradoxo. Leiam, que é importante. 2. Cada trecho a seguir contém uma antítese ou um paradoxo. Leia-os. Então, para vocês fazerem essa atividade, tem que compreender aqui. Qual é a diferença? Eu vou ler então para vocês. Tanto a antítese quanto o paradoxo apresentam ideias, palavras ou informações contrárias. Porém, o paradoxo é uma espécie de antítese especial, pois revela uma aparente falta de nexo ou lógica entre oposições relacionadas à mesma ideia, com uma dor que não se sente. Cada trecho a seguir, então, vamos ver. Letra A. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Olha só. Então, vocês vão ler a B, a C e a D aí, tá? Para responder. Letra A. Em quais trechos ocorrem antítese e indique-as? Na letra B, em quais trechos ocorrem paradoxos e indique-os. Ou seja, vocês vão vir aqui e indicar onde está ocorrendo o paradoxo e a antítese. E vão escrever aqui quais são, A, B, C ou D. Ok? Letra C. Qual foi sua estratégia para diferenciar as antíteses dos paradoxos? Letra D. Qual é o efeito do uso dessas figuras de linguagem nos trechos lidos? Anáfora. Anáfora nós falamos já, né, que é a repetição de palavras ou expressões dentro de um contexto. Leia a seguir o trecho de um poema de Olavo Bilac, em que Romeu pede à sua amada Julieta que saia à janela para que ele a veja. Repousa o espaço mudo, nem uma aragem vês. Tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. Abra a janela, acorda, que eu, só por te acordar, vou pulsando a guitarra corda a corda ao luar. Letra A. Que palavra se repete no penúltimo verso da primeira estrofe? Então, primeira estrofe, penúltimo verso. Letra B. Que efeito a repetição dessa palavra cria no poema? Bom, então, repetição, anáfora. E a inversão? Leia a seguir algumas estrofes de um poema de Fernando Pessoa. Mar, manhã. Suavemente grande avança, cheia de sol a onda do mar. Pausadamente se balança e desce como descansar. E a minha sensação é nula, quer de prazer, quer de pesar. Ébria de alheia a mim ondula, na onda lúcida do mar. A letra A. Nos dois primeiros versos, que verbo foi empregado e qual é a transitividade dele? Letra B. Qual é o núcleo do sujeito a que ele se refere? C. Os elementos da oração que compõem esses dois primeiros versos seguem a ordem: sujeito mais verbo, verbo mais sujeito ou verbo mais complemento. Letra D. Que esses termos da oração estão em ordem direta ou indireta. Então, a inversão, foi o que eu expliquei para vocês, é a inversão da posição, né, da ordem direta, que a ordem direta nada mais é do que sujeito e predicado, tá? No 2, eita que eu trouxe, vem o hino nacional de novo.
O hino nacional brasileiro é marcado por uma das figuras de linguagem estudadas nessa seção. O trecho reproduzido a seguir exemplifica isso. Leia-o e responda. Responda as questões. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Letra A. A que aspecto do nosso país esse trecho do hino faz referência? B. Com relação a esse aspecto, nos dois primeiros versos é feita uma comparação. Quais elementos são comparados? Letra C. Que locução conjuntiva foi utilizada para construir essa comparação? Letra D. Considerando a posição dos elementos comparados e a posição das partes da locução conjuntiva, pode-se dizer que a frase que forma os dois primeiros versos está na ordem direta ou indireta. E letra E. Que figura de linguagem está presente nesses verbos? Gente, fazendo as atividades, dúvidas, estou no Hangouts, tá? Deixem lá os comentários de vocês e eu espero vocês na aula de amanhã para a correção dessas atividades. Não estou conseguindo passar para o próximo slide, está travado aqui, eu espero que tenha gravado. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.